Então, eu vou começar conversando um pouquinho com vocês, tá? Eu vou me apresentar. Eu sou a professora Amanda. Eu trabalho na Unicinos, já faz 10 anos que eu sou professora, tá? Eu sou formada em engenharia de alimentos, né? Então, a minha... Oi, Clara, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu comecei a falar agora, então. Então, eu sou a professora Amanda, sou professora na Unicinos já há 10 anos, tá? Ah, e, como eu falei para vocês, eu sou formada em engenharia de alimentos, né? E hoje eu, enfim, dou aula nessas disciplinas mais técnicas da área ambiental, né? E essa minha migração para essa área ambiental, ela foi muito em função das oportunidades que foram aparecendo, né? E do tipo de indústria que eu trabalhei. Então, eu trabalhei na agroindústria, né, dentro da cadeia do arroz, onde a gente tinha, na época que eu trabalhei, a gente tinha vários problemas com a parte de resíduos, né, coisas assim. E aí, como engenheira de alimentos, né, então só para já começar a fazer uma conexão com a nossa temática, que é engenharia e sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala assim de engenharia, né, pessoal, a engenharia ela vem muito para a parte de soluções de problemas, né, de desenvolvimento de tecnologias. Então, quando eu me formei em 2006 dentro da engenharia de alimentos, a gente já tinha na época uma formação assim com essa questão de alinhar os nossos processos produtivos com as questões ambientais, né? Isso lá em 2006. Só que com o passar do tempo, né, a gente percebe que isso cada vez mais é exigido, né, dentro da formação dos engenheiros, né? Então, eu sempre brinco com os meus alunos, né? Então, a engenharia ela surgiu, né, há muito tempo atrás, com o objetivo de promover um desenvolvimento econômico, né? E naquele momento ninguém se preocupava com as saídas dos processos, com os resíduos, com as emissões, com os efluentes, né? Então tudo se jogava fora, né? Então a expressão bota fora, ela vem dessa época, né, da Revolução Industrial, onde ninguém tinha essa preocupação com as saídas do processo, senão o produto principal daquele processo, né? E aí, quando a gente começa a entrar, né, ali no final da década de 90, né, início dos anos 2000, a gente já começa a perceber que não, que o engenheiro ele precisa desenvolver, sim, processos, tecnologias, mas ao mesmo tempo ele tem que avaliar, né, a relação disso com o meio ambiente, né? Então, hoje a gente sabe que dentro da formação do engenheiro, e aí eu falo de forma geral, né? Então, quando eu me formei lá em 2006, a gente já tinha um pouquinho, assim, né, dessa sabedoria, né, do meio ambiente, de ciências ambientais, da importância, né? E hoje eu vejo, dentro da formação dos engenheiros, uma evolução muito forte nessa questão de já o engenheiro sair, né, de dentro da universidade com o conhecimento, né, de que ele não pode, que ele tem que se preocupar, né, e que dentro dessas questões ambientais ele sabe quem são os profissionais com quem ele pode contar, né, pessoal? Então hoje a engenharia ambiental, né, que é a engenharia com um foco maior, assim, né, ela tem que estar junto, né, com as outras engenharias, porque nenhum processo, né, tudo que a gente faz, né, se a gente for observar, assim, vocês, né, no dia a dia de vocês, tudo que vocês fazem, né, durante o dia de vocês, assim, vocês precisam de insumos, precisam de matéria-prima, né, vocês vão usufruir essa matéria-prima, né? E no final disso a gente vai ter um resíduo, né? Vai ter uma sobra desse processo, né? Então a gente vai cozinhar.
Então, a gente precisa do alimento, daí a gente vai descascar aquele alimento, já vai sobrar os resíduos, né? A gente vai precisar aquecer a água, a gente precisa de energia, a gente, sabe? Então, a gente precisa de várias matérias-primas, né? E no final desse processo, no final da nossa refeição, vão ter também as saídas, né? Tem a refeição, que é o nosso objetivo maior, que é o nosso produto, mas tem as saídas daquela atividade ali, né? Tem os resíduos, tem o resto de comida, né? Enfim, tem uma série de coisinhas ali que a gente vai. Então não existe nem. Então, todas as atividades humanas, elas geram, né? O que a gente chama, como a gente, né, tecnicamente falando, assim, aspectos ambientais, né? E aí esses aspectos ambientais, eles vão interagir com o meio ambiente e vão gerar, né, podem gerar possíveis impactos ambientais, tá? Então, hoje a engenharia ambiental, ela é uma engenharia que ela vem, né, ela é um curso, Amanda, a engenharia ambiental é um curso novo, então. Não, né? Se a gente for pensar, claro, comparando com as engenharias tradicionais, né, então se a gente engenharia civil, uma engenharia química, né, que são as primeiras, depois engenharia mecânica. Claro que a engenharia ambiental ela é uma engenharia mais jovem, né, assim como outras engenharias que a gente tem aí. Mas no Brasil ela começou na década de 90, ali, no início da década de 90, né? Na Europa foi um pouquinho antes, metade da década de 80 já se tinha os cursos de engenharia ambiental, né? E aqui no Brasil foi na década de 90 e 92, 93 foi o primeiro curso, né? E só que tem já muitos cursos de engenharia ambiental no Brasil, né? Muitos, muitos mesmo. E muitos profissionais já formados nessa área, né? Então a gente não pode pensar que a engenharia ambiental é uma profissão do futuro, né? Não, a engenharia ambiental é uma profissão, né? É uma engenharia e os engenheiros ambientais estão aí, né? Muito fortemente trabalhando em equipes multidisciplinares, como a gente chama, né? Dando todo esse suporte, como eu disse para vocês, dentro dos processos de engenharia, né? Porque hoje não existe mais, né? Essa, essa lógica de não se preocupar com o meio ambiente, né? Até porque com a evolução dos problemas ambientais, nós também tivemos uma evolução das leis, né, pessoal? Então, hoje tem uma série de requisitos legais que as empresas precisam se adequar, né, para os seus processos, enfim, para ter o licenciamento, né, para ter a licença para poder operar. E aí, o engenheiro ambiental, ele acaba sendo fundamental aí, né, para trabalhar com essas tecnologias, tá? Além disso, né, dentro da Unicinos, eu sou coordenadora, então, da engenharia ambiental, sou coordenadora desse curso, então, comecei a dar aula na engenharia ambiental há 10 anos e também sou coordenadora desse curso há 10 anos, né. Também dou aula, né, pessoal, não só em disciplinas da engenharia ambiental, que eu chamo das disciplinas específicas, né, então, por exemplo, tratamento de efluentes, caracterização de resíduos, né, são disciplinas que a gente fala que são mais específicas de formação do engenheiro ambiental. Só que, como eu disse para vocês, hoje todos os engenheiros têm que ter, né, esse conhecimento de que os seus aspectos ambientais, eles precisam ser gerenciados, né. Então, hoje eu acabo atuando em diferentes cursos de engenharia, né, sempre com esse objetivo, né, de trazer para dentro dos processos produtivos, enfim, esse alinhamento com as questões ambientais, né, seja de leis, seja de tecnologias, né, onde os alunos ali precisam entender que ele não vai poder ter um processo que vai gerar um efluente oleoso, por exemplo, vamos pensar na engenharia mecânica, né, onde tu tem fluidos lá no processo de usinagem, tu tem um fluido com a base oleosa, né, então o engenheiro mecânico ele tem que saber, né, que aquele fluido ele não pode ser, né, não pode vazar no solo. Se vazar no solo, o que ele tem que fazer, né? Quais são as medidas preventivas que a gente tem que trabalhar para que se esse fluido vazar, ele não percole o solo, né? Então, toda essa questão a gente vai trabalhando, então, dentro dos processos, né? Alinhando esses cuidados, né? Que a engenharia tem que ter dentro do cenário que a gente tem de sustentabilidade, tá?
Dentro de projetos também, né, gente, eu também trabalho muito em algumas disciplinas na parte de projetos de engenharia, e hoje, né, a viabilidade de um projeto, ela não considera apenas os critérios técnicos e financeiros, né? Hoje, quando a gente fala em viabilidade de projetos, os critérios ambientais, eles precisam estar muito bem alinhados, né? Porque muitas vezes, se tu não atender um critério ambiental, tu pode não conseguir prosseguir com o teu projeto, né? Porque tu vai depender de um órgão ambiental que precisa liberar o teu projeto para o teu projeto ser implementado. Isso, dependendo de como esse projeto está elaborado, o órgão ambiental pode não liberar, né? Então, isso também é muito importante dentro da concepção de projetos, né? A questão de viabilidade ambiental. Então, além da engenharia ambiental, a gente também tem ação, né, alinhada dentro dessa questão de sustentabilidade, que é a gestão ambiental, tá? Então, a gestão ambiental é um curso que já tem... A engenharia ambiental começou em 2010 na Unicinos, e a gestão ambiental começou antes, começou em 2007, tá? E aí faz desde 2018 que eu também sou coordenadora do curso de gestão ambiental, tá? E também ministro algumas disciplinas na gestão ambiental. Qual é a diferença, né? Sempre me perguntam assim, tá, Amanda, qual é a diferença da gestão ambiental para a engenharia ambiental, né? Tem muita diferença, né, gente? Assim, claro, os dois profissionais, eles têm, claro, um alinhamento muito forte com as questões de sustentabilidade, né? É, então, tem, né, o gestor e o engenheiro, eles somam, né? Então, eles não concorrem, como eu digo. Por quê? Porque a gestão ambiental, ela tem uma relação muito mais vinculada com as questões mais administrativas da empresa, né? Dentro de uma visão muito mais de estratégia da empresa, né? E como eu falei para vocês, a engenharia, ela já trabalha muito mais dentro de processos e de desenvolvimento de tecnologias. Então, por exemplo, o gestor ambiental, ele pode indicar que um determinado indicador de desempenho ambiental da empresa está ruim, por exemplo, olha, nós estamos liberando muito resíduo perigoso em função da produção, né, dessa substância aqui, né? Então ele pode trazer para dentro da discussão do cenário da empresa essa questão dos resíduos, né? Mas, ao mesmo tempo, o que ele vai fazer? Ele vai contratar um projeto de engenharia para desenvolver uma solução tecnológica para ser aplicada dentro daquela empresa, né? E aí, possivelmente, nesse projeto de engenharia, quem vai compor, um dos profissionais que vai compor esse projeto de engenharia, possivelmente será um engenheiro ambiental, né? Então, dentro dessa elaboração e desenvolvimento de projetos, né? Aí entra a formação técnica do engenheiro, né? E isso então justifica muitas vezes, né, pessoal, essa diferença de carga horária que a gente tem entre os cursos, né? Então, o curso de gestão ambiental, ele é um curso geralmente ali de 2 anos e meio, 3 anos, né? E um curso de engenharia ambiental, ele é um curso de engenharia, né? Eu sempre brinco com os meus alunos assim, tá, por que tu escolheu fazer engenharia ambiental? Ah, professora, porque eu gosto dos animais. Tá, tudo bem. Também gosto de animais, né? Ah, professora, porque eu gosto de plantas. Tá, tudo bem. Também gosto de plantas. Tá, o que mais? Né? Ah, professora, porque eu gosto de entender fenômenos. Eu gosto de buscar ali uma relação, né? Eu gosto de construir, de entender por que aquilo funciona. Ah, daí a gente está começando, né, a criar então essa vocação que eu digo assim, né, pelo gosto, né, da engenharia, né? Então, claro que a questão ambiental ela nos apaixona, né? Mas muitas vezes só a gente ter uma paixão assim pela
pela temática ambiental, muitas vezes não é suficiente para a gente encarar um curso de engenharia, porque é um curso de engenharia, como qualquer outro, né? Então, dentro da formação do engenheiro, a gente tem ali conhecimentos básicos que a gente fala, né? Que é todo um conhecimento de matemática, de física, de química, justamente para quê? Para entender os fenômenos, né? E aí depois a gente vai aplicando e vai entendendo esses fenômenos, né? Na busca de soluções, na busca, né, dos modelos, enfim, e aí a gente vai tornando então essa profissão mesmo, né, com um cenário ambiental de fundo, numa profissão que busca então essa solução a partir de desenvolvimento matemático, né, como a gente fala. Então, a diferença está aí, né? E aí, às vezes, o aluno, tá, mas então gestão ambiental é mais fácil e engenharia é mais difícil, né? Então, não é bem isso, né, pessoal? Como eu falei para vocês, dentro da formação da gestão ambiental, a gente também tem algumas atividades que exigem também dessa formação de gestor, né? Pô, tu tá ali, tu vai estar junto com a administração da empresa, né? Tu vai ser praticamente em relação às questões ambientais, tu vai estar junto na tomada de decisão da empresa, né? E aí tu tem que, de certa forma, buscar dentro né, da tua análise como gestor ambiental, qual é o melhor caminho que a empresa tem que seguir, né? Bom, tu tem 2 projetos, e aí tu vai receber ali 2 propostas, e aí, gestor, o que que tu acha? Por onde que a gente vai? O que que tu acha que é melhor ambientalmente? Qual é o projeto que tu acha que gera menos impacto, né? Então, são características diferentes, assim, que a gente tem dentro da formação, mas são profissionais, como eu digo, que se somam, né? Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de entrar numa empresa, assim, né? E ver um engenheiro trabalhando engenheiro ambiental, numa mesma equipe que um gestor ambiental, eu sempre tento conversar, né, com eles, assim, para entender como que é esse trabalho, né? E sempre, né, a conclusão que eu chego após a conversa é que realmente são profissionais que se somam e que acabam, claro, tem um objetivo comum, né, que é essa questão ambiental, mas que não existe a questão de concorrência, coisas assim, tá? São profissionais que atuam aí de forma bem diferenciada. Que mais, gente? Vocês têm alguma dúvida, curiosidade que vocês gostariam de saber em relação a essas 2 profissões, assim, que eu falei rapidamente um pouquinho? Não? Qual que tu acha que tem mais mercado de trabalho? Ou é parecido assim? É que assim, ó, o que que acontece, tá, Isabela? Como eu falei para ti, na verdade, quando a gente fala do profissional da engenharia, né, tu vai ter, como é que eu vou te dizer assim, dentro da questão de atribuições profissionais, muda um pouquinho, né? Porque porque assim, ó, os 2 profissionais, se a gente for pensar em termos de atribuições e registro profissional, a gente tem o CREA, né? O CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia. Quando tu te forma tanto em engenharia ambiental quanto em gestão ambiental, tu adquire o CREA. E esse CREA é que vai, na verdade, te liberar as atribuições profissionais, né? O que que acontece? Dentro de um cenário de gestor, né, tu tem algumas limitações, como eu comentei contigo, nessa área mais voltada para elaboração e realização de projetos, né? Então, vamos pensar assim, um aterro sanitário, né, que é para onde a gente manda os nossos resíduos, tá? Então, nosso resíduo que a gente deixa aqui na frente da casa, que vem o caminhão do lixo, né, graças a Deus, e leva, eles vão para um aterro sanitário, né? Então, todo o projeto de engenharia desse aterro sanitário, né? Então, vai envolver o engenheiro civil, vai envolver diferentes engenheiros ali nessa concepção, nesse desenvolvimento, né? Nessa questão o engenheiro civil, que entra também, né? Nessa questão de taludes, enfim. Bom, construímos o aterro. Agora a gente vai começar a operar esse aterro.
né? Então, tem algumas atividades, né, que dentro da operação de um aterro, por exemplo, que dependem fortemente do engenheiro ambiental, né? Mas se a gente for pensar em termos de atividades que estão juntos dentro dessa operação, por exemplo, logística, rota, né, como é que se faz rota de caminhões de lixo, né? Não é à toa que o caminhão vem aqui na minha rua, depois ele dobra na próxima, depois então, todo esse sistema, né, de organização, dessa gestão, dessa logística, né, isso o gestor ambiental pode atuar, entendeu? Agora chega lá, não, a gente está fazendo a operação aqui da célula, onde a gente está vendo a questão de recalque, a questão de liberação de gás, os monitoramentos, a gente tem que fazer um monitoramento aqui nessa célula, né, que exige uma sondagem, que exige uma amostragem de água subterrânea, né, então já são questões mais da operação, né, e não tanto da gestão, né, então a gente consegue ver dentro desses sistemas onde cada um pode atuar, né? Então, aí vai depender muito também do tipo de organização, né? Então, hoje as empresas, elas têm muito isso, né? Trazer o engenheiro muito mais para o lado da operação, né? Aquele lado mais hard, assim, né? Como eu digo para os meus alunos, né? Os estágios que a gente tem na engenharia ambiental, assim, maioria é o pessoal da operação, né? Não tem estagiário né, dentro das empresas, principalmente, né? Não tem estágio de engenharia ambiental que o cara vai chegar né, no escritório lá e ficar sentadinho no computador o dia inteiro, né? Diferente de uma gestão ambiental que pode trabalhar com as questões. Por exemplo, se tu tem um sistema de gestão ambiental, né? Então o gestor ambiental que está fazendo ali toda a manutenção do sistema, atualizando documentos, atualizando. Então tem essa diferença, né? De atribuições profissionais, né? Mais alguma dúvida, gente? Bruna, Clara, que tenha ficado? Não? Tá. Bom, uma outra coisinha que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu não sei se vocês sabem, né? Porque hoje, assim, ó, o que que acontece? Essa questão da sustentabilidade é algo muito importante, né? Então, hoje a gente percebe que as empresas, elas precisam se alinhar à sustentabilidade, né? E não é só por uma questão, né, de leis, né? Então, hoje a gente sabe que o mercado, ele tem essa tendência, né? Né, que nós, consumidores, a gente também tem esse compromisso de entender como é que as empresas estão alinhadas com o meio ambiente e como é que elas desenvolvem, né, ações de sustentabilidade, né? Então, a gente percebe que isso vem crescendo muito, né, dentro do cenário aí atual, né? Então, por que também, né, que eu percebo isso? Porque vocês, né, vamos pensar assim, Isabela, quantos anos tu tem? Tá saindo da escola? Eu tenho 17. Tá no terceiro ano? No segundo ainda. Tá no segundo, tá. Então, assim, ó, quando tu, com 17 anos, tu sabe muito mais de meio ambiente do que eu quando eu tinha 17 anos, né? Tipo, eu tenho um filho de 8 e uma filha de 15. Eles sabem muito mais de meio ambiente do que quando eu tinha a idade deles, né? Então a gente percebe que a educação ambiental, que também é uma lei, né, que a gente sabe, ela aos poucos ela vem trazendo um pouco dessa conscientização ambiental, né? Então hoje vocês que estão saindo da escola, que estão na escola, vocês têm uma consciência ambiental muito mais desenvolvida do que na minha geração, né? Eu tô com 40 anos agora, né? Então, assim, ó, eu percebo que ó, à medida que a gente vai também trabalhando dentro da universidade essas questões ambientais, a gente também vai evoluindo em termos de conhecimento, né? A gente vai conseguindo aprofundar mais os conhecimentos. Porque eu não preciso mais ensinar para os alunos coisas básicas que antigamente a gente tinha que ensinar, porque os alunos saíam não sabendo muitas coisas, né? Iam aprender questões ambientais depois, né? Então, hoje eu percebo que vocês, né, que a geração de vocês tem uma conscientização ambiental muito maior. Bom,
uma conscientização maior não significa, né, e a gente sabe disso, que os problemas ambientais estejam solucionados, né? Não, pelo contrário, né? Porque ao mesmo tempo que a gente aumenta a conscientização, a gente também tem um crescimento de outros fatores, né, que acabam impactando nas questões ambientais, que é aumento da população, aumento do consumo, né, aumento das ferramentas, né, de equipamentos, né, de tecnologia, né, e tudo isso a gente vai desencadeando uma cadeia que a gente consome mais, a gente gera mais resíduos, né, a gente tem mais embalagens do que antigamente, então, assim, tudo se soma, né, então aumenta a conscientização, mas os outros fatores negativos também acabam aumentando, né. Então a gente tem que, na verdade, tentar buscar, né, dentro das organizações, essas medidas, né, de como que a gente pode, de certa forma, desenvolver produtos mais sustentáveis. Produtos com uma... Não sei se vocês ouviram aí nos últimos tempos, né, mas a gente está passando por um momento, assim, onde a gente não tem matéria-prima para produzir embalagens, gente. Não sei se vocês se deram por conta disso. O engenheiro consegue efetuar a parte do gestor? Sim, dependendo do tipo de organização, ele pode atuar como gestor, né? Porque assim, ó, pensa, Bruna, gestão e, né, eu sempre digo, qual é a diferença entre gestão e gerenciamento, né? O gerenciamento, ele é a operação, né? E a gestão é mais a estratégia, né? É a missão, o valor, a política da empresa, pensa assim, né? E o gerenciamento é como é que tu vai atuar dentro do teu processo para atingir aquilo que tu está dizendo que é a tua política, para atingir aquilo que tu está dizendo que é a tua missão, né? Então é aquela história, tá? Tu é gestor da empresa ou tu é gerente? Né? Então, dentro dos processos industriais é muito comum a gente ver, eu sou gerente de operação, eu sou gerente de planejamento da produção, né? Por quê? Porque é a fábrica, né? É o processo. Né? Então, a palavra gerente, né? Que muitas vezes o engenheiro ele é um gerente do processo ali, ela é mais a operação. Não, eu sou gestor de projetos, né? Então, eu sou o gestor de projetos. Eu posso ser um engenheiro, né? Vamos pensar assim, e eu faço a gestão de projetos, mas eu tô aqui, eu tô com 500 projetos para monitorar, para entender se cada engenheiro responsável está desenvolvendo o projeto corretamente. Então, eu sou um gestor, né? E aí, dentro da questão de gestão ambiental, acaba sendo isso também, né? Então, o gestor, ele tem muito mais esse foco do todo, né? Da organização, do sistema de gestão ambiental da organização, tá? Não sei se fui clara, mas pode escrever aí qualquer coisa, tá? Onde é que eu estava, então? Então, assim, ó, a gente percebe que as empresas precisam, então, ter essa preocupação. E a gente, como consumidor, a gente quer, né? A gente quer que essa informação chegue. Eu quero chegar no mercado... eu estava falando das embalagens, né? Que eu quero chegar no mercado e eu quero ver uma embalagem e eu quero entender se aquela embalagem ali é de papel reciclado ou não, né? Então, agora, o que está acontecendo? A gente está faltando matéria-prima para fazer várias embalagens, né? A gente está vendo aí problema de vidro, né? De bebidas que estão, né? Chega no mercado e não tem determinada bebida, por quê? Não é porque não tem a bebida, porque não tem a garrafa de vidro, né? E o vidro é um material totalmente reciclável, né? E teoricamente, antigamente era um material retornável, que hoje a gente não retorna mais, né? Papelão, tá faltando caixas de papelão, né, pessoal? Então, assim, muito por quê? Porque falta, né, a gente ter um pouco essa cultura, uma maior cultura de reciclagem, né? Então, não tem por que eu desenvolver uma caixa de papelão ali com papel virgem, né? Então, tem que vir. Né? Então, essas cadeias de reciclagem, elas precisam
estar mais desenvolvidas no nosso país. E aí as empresas cada vez mais precisam, então, mostrar para o consumidor, né, que está comprometido com o meio ambiente, porque a gente quer essa informação. Eu quero chegar no mercado e na hora que eu for definir entre o produto A e o produto B, esse aqui, né, gera menos impacto ambiental, então eu vou comprar esse aqui, né? Então a gente precisa ter essa informação para que a gente consiga realmente desenvolver esse consumo mais sustentável, como a gente fala, tá? E aí, pessoal, uma forma das empresas mostrarem, então, né, mostrarem esse comprometimento com a sustentabilidade, é isso que eu falei para vocês, é desenvolver um sistema de gestão ambiental, tá? E o que é desenvolver um sistema de gestão ambiental? É simplesmente tu trabalhar, né? Tu ter uma missão, tu ter valores, né? E aonde tu vai estabelecer procedimentos, né? Para atingir aquela política ambiental, tá? E eu não sei se vocês sabem disso, mas a Unicinos tem um sistema de gestão ambiental, né? E quando a gente elabora, né, e tem um sistema de gestão ambiental, a gente pode ter a certificação ISO 14001. Então, muitas empresas têm certificação 14001, que é uma certificação de sistema de gestão ambiental. Então, a Unicinos, né, foi a primeira universidade na América Latina a ter essa certificação, né? E a gente tem, então, no campus São Leopoldo, que é o nosso campus aqui, né? Eu falo aqui porque eu estou em São Leopoldo, né? Eu moro em São Leopoldo. O nosso campus de Porto Alegre também tem essa certificação, né? ISO 14001, que mostra, então, o compromisso da universidade com as questões ambientais. Então, claro, nós não somos uma empresa, né? Nós não temos processo produtivo, mas nós temos muitas atividades que acontecem dentro do nosso campus, né? Claro que agora muito menos em função da pandemia, né? Mas eu, por exemplo, sou uma professora da área das engenharias, a gente tem muitas aulas de laboratório. E eu não posso chegar no laboratório, fazer uma reação química, pegar aquilo que sobrou no copinho e jogar na pia, né? Eu não posso fazer isso. Então, a universidade tem uma série de atividades, né? E todas as nossas atividades que acontecem dentro do campus da Unicinos São Leopoldo e Unicinos Porto Alegre são planilhadas, identificadas, né? E a gente tem todo um cuidado com essas questões de efluentes, resíduos, né? Então, é todo um sistema, resíduos perigosos, né? Então, quando a gente fala de resíduo, a gente separa em resíduos os domésticos, que a gente fala, né? Que são esses que vão para aterro, como os nossos de casa, os recicláveis, que a gente também separa na universidade, tem uma empresa que recicla. E aí tem os perigosos, né? Que inclui toda a parte de resíduos de pilhas, baterias, lâmpadas. Tá, já respondo, Bruna. Então a gente tem esse comprometimento, né, com o sistema de gestão ambiental. E aí, pessoal, só para finalizar, e eu já respondo a pergunta da Bruna. A gente está, então, formando engenheiros ambientais e gestores ambientais dentro de um ambiente com a cultura ambiental, né? Então, talvez os alunos, assim, quando se formam, né, e até quando saem da Unicinos, falam é que a gente está dentro da Unicinos e para nós é tão comum algumas coisas que quando a gente sai da Unicinos a gente vê como os outros fazem errado, né? Então, assim, ó, a grande, que eu digo assim, o grande diferencial, né, de fazer um curso dentro da universidade, que tem esse comprometimento já, né, há muito tempo com as questões ambientais, é que, de uma forma não intencional, né, o aluno, ele vai não só adquirindo esses conhecimentos que a gente trabalha fortemente, né, nas disciplinas, mas também ele vai absorvendo outros conhecimentos que fazem parte daquele ambiente no qual ele está inserido, né? Então, o aluno, às vezes, muitas vezes não percebe que ele está sendo alimentado, né, por várias ações, várias ideias, e aí depois que ele se dá conta, nossa, como foi importante, né, estudar na Unicinos para ter essa percepção, né, das questões ambientais. Então, isso é bem bacana, assim.
Bruna, o que está acontecendo com o nosso curso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou compartilhar um pouquinho a minha tela aqui com vocês, pode ser? Porque eu separei para vocês aqui, dentro da Unicinos, tá, pessoal? A gente tem o site ali com essas informações, sistema de gestão ambiental, enfim. E eu tinha separado para vocês aqui os 2 cursos, tá? Tanto a engenharia quanto a gestão, para explicar para vocês como é que está acontecendo, principalmente, tá? Aqui é a engenharia ambiental, tá? Então, se vocês quiserem mais detalhes do curso, a gente tem aqui, grade, enfim. E na gestão ambiental, o que está acontecendo no momento, tá? O curso de engenharia de gestão ambiental, ele está aqui, ó, com aulas presenciais em São Leopoldo. Só que essa modalidade, ela tá terminando, tá? A gente tá formando os últimos alunos que estão nessa modalidade, tá? E nós vamos começar 2021/1 já com a oferta do curso totalmente EAD, tá? Então a gente está terminando essa versão presencial, né? E agora a gente já tem então o novo currículo, né? Na modalidade EAD, já está tudo certinho aqui também, quais são as disciplinas, tá? Então é isso que está acontecendo no momento em relação ao curso de gestão ambiental. Então, quem quiser ingressar, né, em 2021, ele já vai estar, então, na modalidade EAD. Ele é 2 anos e meio, como eu falei para vocês, né? Então, a organização dele tá para ser realizado em 2 anos e meio, enquanto que a organização do curso de engenharia ambiental é em 5 anos, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês da diferença em função de toda a formação da área de engenharia, tá? Eu acho que é. Não sei se eu respondi, Bruno, na tua pergunta. Sim? Tá. Então a gente está com essa novidade agora, né? Porque a gente sabe, né, que tem muitas pessoas que têm o interesse de fazer o curso de gestão ambiental da Unicinos, até em função desse motivo que eu falei para vocês, né? De estar dentro de uma universidade que tem, então, né, todas essas ferramentas, né? Então a gente tem sistema de gestão ambiental, a gente tem auditorias internas, a gente tem auditorias externas, a gente tem vários institutos tecnológicos com normas ali, né? Então, é todo um. Eu digo assim, ó, o campus de São Leopoldo também é um grande laboratório, né? Porque a universidade tem central de resíduos perigosos, né? Então, a gente não pode pegar os resíduos perigosos e deixar em qualquer lugar, eles têm que estar armazenados num local apropriado. Então, nós temos central de resíduos, nós temos uma estação de tratamento de esgoto, né? Todo o esgoto da Unicinos é tratado na Unicinos. Tem toda essa questão que eu falei para vocês dos efluentes de laboratório, onde a gente, né, não coloca nada na pia. Daí, esses efluentes de laboratório, a gente consegue, então, através de reações de neutralização, tratar o que a gente consegue. Se não, dependendo da característica do efluente, a gente manda para tratamento externo, né? Quando é um efluente oleoso, por exemplo, a gente manda tratar, né? O que mais que a gente tem no nosso campus? Deixa eu lembrar. Então, coleta seletiva, né? A gente faz essas questões de... Porque dentro da coleta seletiva também a gente tem que entender como é que está a adesão à coleta seletiva, né, pessoal? Porque às vezes não adianta a gente ter só as lixeirinhas bonitinhas e as pessoas não colocarem o resíduo no lugar certo. Então, a gente pega, né? Então, tem todo um controle de como é que está essa adesão. Então, se pega ali, então, as diferentes lixeirinhas e se faz essa triagem manual para entender. Na lixeira de metal, quanto que tem realmente de metal? Não, o pessoal tá botando, além das latinhas, tá colocando mais um monte de coisa, né? Então, a gente sabe que a gente tem que começar, então, a criar né, dizeres ali para a comunidade se ligar que não, tem que botar o resíduo no lugar certo, né? Então a gente tem uma série de ações assim, né, para que o sistema realmente funcione, né? E claro, e sempre um sistema de gestão ambiental, como eu digo, né, a grande dificuldade não é a gente implementar um sistema de gestão ambiental,
é as melhorias, né? Então, cada vez que a auditoria vem, né, da ISO 14001, eles querem saber, tá, ok, o que que vocês desenvolveram de novo, né, para agregar melhorias, né, dentro do sistema de vocês. Então, a gente está sempre tentando buscar alternativas, assim, né? Então, agora, por exemplo, a gente está com uma ideia dessa parte da questão de impressões, né? Porque com essa migração para as aulas remotas, muitas coisas dos professores que antes a gente imprimia um monte de coisa, né? A gente foi adaptando para outras coisas. E aí, quando a gente voltar para o momento presencial, será que a gente vai ter que voltar a imprimir tantas coisas como a gente imprimia antes, né? Então, a gente começa a questionar essas mudanças, essas melhorias que a gente vai, então, desenvolvendo, né, nas atividades da Unicinos, né? Que é, né, consumo de água, consumo de energia, toda a parte dos restaurantes que estão ali dentro, né? A parte de resíduos orgânicos. Então a gente tem sistema de compostagem também, né? Então, enfim, várias ações que a universidade vai sempre buscando para ter um sistema de gestão, como a gente fala, em melhoria contínua, né? Não adianta simplesmente estar sempre com tudo certinho, né? E não ter ações ali que realmente busquem essa melhoria, né, do sistema. Deixa eu ver aqui se tem um bom aproveitamento de cadeiras. O que acontece, né, Bruna? Dentro do cenário do modelo presencial, a gente já tinha esse aproveitamento, tá? Assim, já sabia como é que fazia essa equivalência. O problema é que agora, assim, ó, esse curso de gestão ambiental EAD, a gente deu uma boa reformulada no currículo, assim, né? Pensando muito nas temáticas mais, como eu falei, né, que estão mais alinhadas às questões das organizações, né? Então se tu pegar assim, ó, o currículo do presencial e o currículo do EAD, tu vai ver que tá bem diferente, tá? Ele ganhou uma cara nova, assim, bem considerando as inovações de mercado, tá? E o currículo da engenharia ambiental também a gente está passando por esse momento. A gente também está reformulando o currículo, né? Então, claro, a gente tem algumas equivalências, sim, né? Mas muito mais de disciplinas, como eu falo, mais específicas, assim, né? Porque às vezes o aluno ele também tem um pouco essa dúvida. Ah, professora, eu vou fazer gestão ambiental, 2 anos e meio, né? Aí depois eu vou vir e vou fazer mais 2 anos e meio, vou ser engenheiro. O que acontece? Na formação de engenharia, como a gente fala, a gente tem vários pré-requisitos. Então, assim, são 4 cálculos, para você ter uma noção. Então, para eu fazer cálculo, o último cálculo, eu tenho que ter feito os 3 cálculos antes, né? Então, só aí de cálculo são 2 anos, né? Ah, daí para fazer a física eu preciso do primeiro cálculo, né? Física são mais 3 físicas. Então, assim, ó, tem a lógica, né, dos pré-requisitos, principalmente no início do curso, eu digo ali até o 5º semestre, ela é uma lógica bem forte, assim, então o aluno não consegue fazer, né? Eu acho bem difícil, assim, um aluno que faz gestão ambiental depois vir e concluir o curso de engenharia em 2 anos. Tem vários alunos que já fizeram isso, tá? Da Unicinos, que se formaram em gestão ambiental e que depois vieram fazer engenharia ambiental, tá? Já tenho, assim, acho que no mínimo uns 10 alunos que fizeram isso, né? Justamente, assim, por uma demanda da própria empresa, muitas vezes, né? Por uma mudança também de carreira, né? Vieram fazer a engenharia. Ou até também porque, professor, eu fiz gestão, mas eu gosto mesmo é dessa outra parte, né, da área ambiental, que é justamente entender os fenômenos, enfim. E aí vieram fazer engenharia. Tenho até uns ainda fazendo engenharia, que já se formaram em gestão e estão na engenharia. Mas eles daí têm que estar muito conscientes, né? Que sim, que eles têm esses conhecimentos da área ambiental, mas que eles precisam, então, agora desenvolver essa formação de engenharia que às vezes demora um pouquinho, porque é uma formação um pouquinho mais hard, que eu digo assim, né? Porque daí tem todos os cálculos, as físicas, as químicas, aí depois a gente entra na parte de termodinâmica, transferência de calor, transferência de massa, né? Transferência de
para a parte de poluentes, né? Porque quando a gente fala de poluição, assim, o poluente que sai, né, da água, que a gente vai remover ele da água, eu tô transferindo, né? Então a gente tem toda essa parte de transferência de energia, de massa, né? Dos processos que a gente, que como engenheiro, tem que entender, né? Esses fenômenos, né? Para poder desenvolver tecnologias. Senão a gente não consegue desenvolver a tecnologia sem saber o fenômeno que a gente precisa aplicar naquela tecnologia, né? Então por isso que tem um pouquinho essa diferença. Não sei se eu fui clara, Bruna. E Clara, tá tudo bem contigo, Clara? A Clara não perguntou nada, não falou nada, não sei se tá tudo Tá tudo certo. sim, aham. E tu, Clara, tá no colégio também ainda? Tô no segundo ano. Segundo ano. E vocês gostam da área ambiental? Qual é, assim, Sim, aham. e da engenharia? Também, aham. Me interesso Também. muito, aham. Ah, então tá bom. A Bruna gosta mais da área ambiental, Bruna. Menos da engenharia, é isso? Mas enfim, são duas profissões assim muito legais, assim, né? Uhum. Sabe que eu gosto de contar uma história disso, né? Eu tenho uma amiga, engenheira ambiental, que ela, porque depois eu fiz mestrado na engenharia civil e depois eu fiz doutorado na engenharia de materiais, né? E aí essa amiga eu fazia doutorado e ela mestrado, e a gente estudou junto na URGS, né? Eu conheci ela e ela já era engenheira ambiental e trabalhava numa grande empresa, assim, e ela era muito divertida, assim, muito animada, né? E a gente teve a oportunidade de viajar para a Alemanha, porque a Alemanha, assim, em termos de questões ambientais, né, pessoal, é referência, né? Então, as feiras ambientais que tem na Alemanha, assim, são muito legais, são muito produtivas, né? E quando a gente vai para a Alemanha, assim, porque a Alemanha, ela encara essas questões ambientais que eu falei para vocês, né? Resíduo lá, lixo doméstico na Alemanha é um negócio, né? Tu vai chegar na Alemanha, tu vai contratar os teus serviços ali, telefone, internet, e vai contratar teu serviço de lixo, né? Então é todo a visão deles em relação ao negócio é completamente diferente da nossa visão aqui no Brasil, né? E aí eu tive a oportunidade de viajar com ela para a Alemanha, né? Em 2011, faz tempo já, quando a gente estava eu no doutorado, ela no mestrado. E aí ela sempre conta uma história que é muito engraçada e que eu sempre gosto de contar, né? Que ela fez vestibular para engenharia ambiental e passou, né? E aí ela foi fazer a matrícula dela no primeiro semestre, e a mãe dela foi junto. E aí, quando chegou na hora de fazer a matrícula, né? Ela pegou a grade e disse: Ah, vou me matricular em cálculo 1, vou me matricular. Começou a falar todas as disciplinas que ela ia se matricular. E a mãe dela: Não, minha filha, não faz isso, porque tu nunca vai ser engenheira, tu não vai conseguir estudar isso aí. E ela assim: Amanda, imagina, nem a minha mãe acreditava em mim, né? Aí eu: Não, quer saber? Eu vou fazer todas do primeiro semestre e vou passar e tal. E ela diz aquilo foi um estímulo assim para ela entrar, né, na engenharia e enfim seguir, né? Então ela sempre lembrava assim, poxa, eu tenho que provar para minha mãe que eu sou capaz de ser engenheira, sim, que eu vou, né? Então o que eu digo assim, as pessoas para fazerem engenharia não precisam amar, né? Ai, qual é o teu hobby? Ah, eu faço exercício de matemática todos os dias, né? Não, né? A pessoa não, mas tem que ter uma boa relação com a matemática, com a física, né? Eu, por exemplo, eu fiz engenharia de alimentos muito mais pela química, né? Porque na época do colégio, assim, eu adorava química, né? E confesso para vocês que quando eu comecei a fazer o cálculo 1, assim, foi uma coisa muito estranha, sabe? Porque eu sempre tive aquela sensação que, eu sei matemática. E aí, quando tu chega no cálculo 1, não, mas espera um pouquinho, né? Não é essa matemática, assim, porque o cálculo, né, pessoal, aquilo que eu digo assim, quando a gente é engenheiro, né, que a gente vê um desenho, o projeto. O que é um projeto? É um desenho. Daí tu olha o desenho e tu diz, bah, legal, né? Tu vê o projeto, a gente materializa, né?
Então, o desenho, que a gente tem desenho na engenharia também, né? Então, o desenho é a forma como tu materializa o teu resultado. Mas para tu chegar naquele resultado, tu tem uma série de cálculos que tu fez, né? Então, que é o nosso memorial de cálculo que a gente fala. Então, para eu chegar num reator, né, uma biodigestão, como é que as bactérias vão trabalhar ali dentro, quanto que vai ser o rendimento do meu reator, tudo isso é cálculo, o desenho do reator vai ficar perfeito, porque vocês vão dizer ali qual é o tamanho do reator, quais são as condições de operação, lindo, né? Mas como é que aquele reator vai funcionar? São as nossas equações que vão nos mostrar isso, né? Mas eu digo para vocês assim que o cálculo para mim foi assim um primeiro impacto, né? Mas eu digo, não, bora lá, né? Mas aí depois que tu aprende ali, que tu começa, que tu pega o início, tu só vai, né? E aí tem as questões de física também, né? Então tem as disciplinas de física também, que são, que eu digo, né? Que é uma das disciplinas mais difíceis para mim, assim, na época que eu fiz engenharia, era a parte de resistência dos materiais, né? Que é a parte de forças, né? Forças, enfim, tração, que para mim era muito difícil eu entender ali os sentidos da força, né? Então foi uma das disciplinas mais difíceis que eu fiz, assim, mais que tinha mais uma relação com física do que com a matemática em si, assim, né? Mas enfim, mas tudo passa, né? E depois a gente sente a maior saudade, assim, disso tudo, né? Então, o momento de graduação é sempre um momento muito sofrido, que eu digo assim, né? Mas quando termina a gente sente a maior saudade. Mas vamos lá, Bruna, não dá pra. Mas enfim, tem que também buscar, né, gente? Eu sempre digo assim, né? A escolha do curso é uma escolha muito importante, né? Então a gente tem que buscar informação, tem que conversar com as pessoas que já fizeram esse curso, né? Enfim, acho que ler a respeito, né? Acho que essa questão da grade curricular, poxa, tudo que eu vou estudar, né? Então é importante vocês se apropriarem, né? Não é uma escolha fácil, eu sempre digo, né? Mas ela é muito importante, né? Porque a vida acadêmica, assim, ela é muito legal. E se a gente está dentro de um curso onde a gente vai gostando e tendo a motivação para estar ali, né? E curtindo o curso e torcendo, né? Isso é muito bom, assim. Então, tá, não sei se tem mais alguma pergunta que alguém gostaria de fazer. Tudo certo? Ali é Eu uma... tenho uma. Fala, Isa. Ela é mais tipo, simples, assim, eu acho. É porque eu pesquiso, tipo, vídeos no YouTube, tento achar na internet, assim, mas eu Uhum, nunca consegui achar de fato, tipo, como é o dia a dia de um engenheiro ambiental, sabe? Tipo, eu tô recém conhecendo o curso, por isso que eu não sei muita coisa ainda. Mas é uhum. que meus pais me perguntam também, meus amigos, tipo, tá, mas o que tu vai fazer? Daí eu fico, tipo, vou desenvolver projetos, né? Mas, tipo, o que de fato eu vou fazer? Sim. Na verdade, assim, ó, depende muito, tá? Depende muito do tipo de empresa e de área que tu vai trabalhar, né? A área de atuação do engenheiro ela é muito ampla, né? Tu pode trabalhar tanto com resíduo, com efluente, com emissões, com áreas degradadas, né? Tipo, eu tenho uma aluna da primeira turma de engenharia ambiental da Unicinos, a Bruna, que ela tá lá no Nordeste, e olha só, ela tá trabalhando num parque eólico, né? Então, ela volta e meia, né? Eu vejo as fotos dela aqui no Insta montando um aerogerador, né? Porque dentro de um parque eólico, cada aerogerador que tu vai instalar, tu tem que ter é como se fosse um projeto específico, entendeu? Então, ela agora mesmo ontem ela botou uma foto, ela, né, de capacete, toda, né, engenheira assim, e o pessoal levantando de guindaste os negócios, né? Tipo assim, ó, e ela ali. Então, e ela trabalhou para tu ver assim, ó, como foi o mundo dela, assim, até ela é ótima assim para contar da trajetória, porque ela começou numa empresa de consultoria bem forte aqui no Rio Grande do Sul. Essa empresa ela tinha uma linha bem forte de licenciamento para mineração, né? Então, todo o processo de mineração tem todo um processo de licenciamento, tá?
E quando tu faz a mineração, depois tu também tem que ter a parte de recuperação daquela área que ficou degradada, né? Então, dentro de um projeto de mineração tem que ter tudo isso, né? Então, ela trabalhou muitos anos nessa empresa que prestava consultoria para empresas de mineração. Então, isso acontece muitas vezes. Tu vai ser uma engenheira e tu vai estar numa empresa de consultoria, vamos dizer assim, e essa empresa de consultoria presta serviço para, enfim, N empresas, né? Aí depois disso ela cansou, ela assim, Amanda, eu vou trabalhar por conta dela. Ela começou a trabalhar por conta, assim, como engenheira autônoma, começou a crescer, até que ela recebeu essa proposta de uma empresa que era uma terceirizada desse parque eólico lá no Nordeste, e ela foi para o parque eólico lá no Nordeste por uma terceira. E aí, quando ela chegou lá, o parque eólico, que é de uma empresa francesa, gostou tanto do trabalho dela que contratou ela por conta, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu tenho outra aluna que ela é analista ambiental da RGE. A RGE é aqui de São Leopoldo de Luz, tá? Também, o que ela faz, né? Então, ela coordena todos os projetos ambientais da RGE. Porque o que acontece com o grande problema da RGE é corte de árvores. Cada árvore que a RGE corta ou poda tem todo um processo de licenciamento, né? Compensação vegetal, plantio de mudas, ou então tu pode investir em outros projetos ambientais, né? E todo o sistema da RGE em relação a, por exemplo, assim, vazou o óleo de um gerador, né? A RGE não tem uma equipe que vai vir aqui, não vai ser ela, a engenheira ambiental, que vai vir aqui. Não, eles vão ter que contratar uma empresa, também da área ambiental, que vai vir fazer, né, essa inspeção. Então, a equipe de meio ambiente da RGE são 5 pessoas, tá? Mas de terceiros que trabalham para eles em questões ambientais, tem mais de 50 empresas. Então, por exemplo, tu pode prestar serviço para a RGE, não sendo uma funcionária da RGE, mas de uma terceira que a RGE contrata, entendeu? Então, assim, ó, que nem assim, a Bruna tá sempre contratada do Parque Eólico, então ela tá sempre lá de capacete, coisa assim. A Grazi não, a Grazi ela já é uma analista da RGE, ela já tá mais ali, né, dentro de um cenário mais administrativo mesmo, né? Quando ela precisa, então ela tem essas empresas que vão fazer esse. Enfim, então depende muito, tá, Isabela, da área que tu vai. Eu tenho pessoal, por exemplo, que trabalha no aterro, na CRVR, né? Que tem o aterro aqui de São Leopoldo. E volta e meia tem que fazer inspeção na célula. Tem que acompanhar as amostragens de água subterrânea. Então o pessoal tem que ir para campo, né? Então, tu pode fazer concurso também, por exemplo, o pessoal que faz concurso que trabalha na FEPAM, né? A FEPAM é o nosso órgão ambiental. Então, tem vários engenheiros ambientais que trabalham lá e tem vários alunos que fazem estágio lá. Que daí tem as vistorias, que aí tem que ir nas empresas, fazer auditoria, verificar se está tudo ok, né? Então, tem tudo isso. E aí os alunos, quando são estagiários, acompanham essas vistorias também. Eles adoram, né, as vistorias. Então, vai muito da tua área, assim, né? Então, tem áreas onde a gente sabe que o engenheiro vai ser um engenheiro mais ativo, assim, dentro do campo, ou de campo, ou de processo. E tem outras áreas onde ele vai ficar muito numa questão mais de análise mesmo, né? Não sei se eu respondi, Isa. Sim, obrigada. Tá, Ficou mas bem mais claro tem agora. para. Eu digo assim, ó, para os meus alunos quando fazem estágio, né? Que o estágio ele sempre é ótimo para quê? Para nos mostrar o que a gente gosta de fazer e o que a gente não gosta de fazer. Então tem alunos que vão, né? Que fazem estágios, por exemplo, no órgão ambiental, que tem uma carga de trabalho de estágio muito mais burocrática, de analisar licença, né? Então tu tem uma questão mais de documentação ali, né? Que é bem forte no órgão ambiental, mas o aluno aprende muito, porque aprende com essas documentações, né? Consegue entender ali qual é o cenário da empresa, e aí depois as empresas que precisam, então, de certa forma, se comunicar com o órgão ambiental, acabam
né, quando eu vou contratar, tá, tu fez estágio na FEPAM, fiz, então tá, então tu sabe como é que funciona lá na FEPAM, então, né, então tudo que aquilo que for relacionado a tratar com o órgão ambiental, eles querem que o engenheiro ambiental faça, porque sabe que esse engenheiro ambiental sabe como é que funciona o órgão ambiental, né, então esse conhecimento do órgão ambiental também é importante, porque tem uma série de documentos que as empresas têm que prestar conta para o órgão ambiental, né, às vezes é mensal, às vezes é bimestral, às vezes é trimestral, e aí, muitas vezes, o engenheiro ambiental também fica dentro dessa responsabilidade, né? Enfim, gente, tem muitas coisas, assim, né? Que o campo de atuação é um campo muito vasto, né? Então, é bom, assim, eu sempre digo para os meus alunos, claro que quando a gente começa a trabalhar, a gente sempre vai pelas oportunidades que vão surgindo, né? Mas como disse a Bruna, né, quando ela decidiu ficar lá no Nordeste, ela já até tinha uma outra proposta de emprego, ela assim, Amanda, né? E ela me ligou até no dia assim, Amanda, preciso te contar uma coisa, né? Porque eu sempre digo para os alunos, calma, calma, né? A gente está na graduação, né? A gente vai, aos pouquinhos a gente vai conquistando, né, o nosso mercado. E ela me ligou e disse, Amanda, tu nem sabe, eu tô com 2 propostas ótimas de emprego, né? Não é assim, não, são 2 que eu estou bem em dúvida em qual optar, né? E aí ela assim, eu tô indo mais pela opção que eu acho que eu gosto mais, né? Então ela teve essa opção de poder escolher aquilo que ela analisou que seria mais prazeroso para ela também, né? Como trabalho, assim. Isso é muito bom, né? Sobre as oportunidades de estágio, sim, Bruna, tem bastante, tá? Estágio, muitas empresas, tá? A FEPAM, como eu acabei de falar, a FEPAM tanto para engenharia ambiental quanto para gestão ambiental. Empresas também, tá? E aí acontece muitas vezes também do aluno até ser efetivado. Agora mesmo foi segunda que teve uma aluna da gestão ambiental, prof, tem que assinar a finalização do meu estágio. Eu digo, acabou o teu estágio? Ela, não, a empresa me contratou, né? Então, assim, a empresa, né, gostou tanto do trabalho dela que isso que ela nem tinha ficado os 2 anos de estágio, porque quando a gente entra numa empresa, a gente pode ficar 2 anos como estagiário, tá? Depois a gente é obrigado a trocar. E aí o que acontece? Muitas vezes o aluno está ali, a empresa gosta muito, fica os 2 anos com o aluno como estágio e depois contrata, né? Mas aproveita aquele aluno como estágio durante 2 anos. No caso dessa aluna, ela nem tinha fechado os 6 meses, ela ia renovar, fechou os 6 meses e ia renovar. E aí eles não renovaram ela como estagiária e contrataram ela, já como, daí não analista, mas deixa eu me lembrar o termo que eles colocaram, não é analista. Agora eu não me lembro o nome. Mas é também da área ambiental, assim, né? Suporte, alguma coisa assim nesse sentido. Mas as oportunidades, eu digo, né? A gente tem que buscar, que nem eu tenho uma aluna agora também que estava num estágio super bom, e aí ela ia fazer TCC nessa empresa, né? Fazer o TCC dela relacionado com essa temática da empresa. Aí ela assim, me mandou um WhatsApp, prof, tu nem sabe, consegui um estágio melhor. E agora, o que eu faço? E meu TCC? Eu digo, bom, né, troca, se tu acha que o estágio é melhor, troca o teu estágio e alinha o teu TCC, né, dentro de algo que tu consiga fazer, né. Aí foi toda uma função ali, mas deu tudo certo, né. Então a gente percebe que sim, que tem uma procura, né, e eu acho também assim, né, com o passar do tempo, né, eu vejo assim, pelo tempo que eu tô na coordenação, o que que eu percebo? Eu percebo que as empresas antigamente assim, as empresas não tinham essa consciência de saber o que que o engenheiro ambiental e o que que um gestor ambiental poderia fazer, né? Eles não tinham um pouco essa sabedoria, assim, porque eles estavam muito vinculados às engenharias mais tradicionais, né? E agora, à medida que o pessoal está indo para o mercado, está mostrando as diferenças, né? E mostrando uma série de ferramentas que dá para aplicar dentro dos processos, né? Tem valorizado muito a procura pelo profissional, né? E não só, né? Como eu digo, como um profissional, tu tem que vir aqui porque senão eu vou levar uma multa, né? Eu tenho que arrumar isso aqui. Não,
já com essa visão, assim, ó, de usar a questão ambiental como já uma estratégia da empresa, sabe? Já começar a pensar nos modelos mais sustentáveis, assim, e mudar um pouquinho, né? E eu acho que com essa pandemia, né, a gente vai ter ainda um cenário melhor, assim, melhor eu digo assim, né? Acho que essa questão de faltar matéria-prima, né, gente? Por quê? Porque a gente sabe que tem alguns produtos que não precisam, né, de material virgem para serem feitos, né? Que é uma oportunidade para a gente estar colocando o material reciclado ali e que não se coloca, né? Porque o empresário pensa, tem ainda polímero bastante, tem petróleo, vamos usar petróleo, vamos pegar produto virgem, né? Não vamos botar produto reciclado misturado. E eu acho que isso, né, agora a gente percebe que a cadeia de reciclagem ela tem que aumentar também para a gente. Então, acho que um pouquinho dessa pandemia vai mostrar, né, essas oportunidades. Acho que muitos já tiveram que se reinventar um pouco, né? E eu acho que é uma tendência de buscar essa melhoria, né, essa eficiência ambiental melhor, né, que é usar os recursos de uma forma melhor, usar a energia de uma forma melhor. Né? Acho que isso é bem importante. Então, meninas, eu falo bastante, né? Tu vê que a prof aqui. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida que tenha ficado aí, que vocês queiram. Não, tudo certo? Vocês têm ali, então, a página dos cursos, tem o meu contato, qualquer coisa que vocês precisarem. Enfim, né? O ano que vem estaremos possivelmente, né, de volta aí para as nossas rotinas, né? Convido vocês para irem na Unicinos, conhecer o nosso campus, né? Conhecer a nossa infraestrutura, os nossos laboratórios, assim, que é bem bacana também, né? O aluno também ter essa... Porque agora mesmo no remoto a gente tem as aulas de laboratório, né? Então, também isso é bem importante, né? Ter essa... Não, tanto na engenharia quanto na gestão também, tá, Bruna? Então, na gestão ambiental a gente tem... Agora, na semana passada, eu dei aula de laboratório para o pessoal da gestão ambiental. Foi bem bacana. Certo, meninas? Tudo certo, então? Tudo certo, muito obrigado. Tava Vocês ótimo. têm... Tá, se vocês tiverem qualquer dúvida que vocês pensarem agora aí durante o tempo de vocês, né? Que depois que a gente vem, sai do Conecta, a gente sai cheio de informação, né? Aí depois a gente dá aquela relaxada, assim. Então, se surgir alguma dúvida, enfim, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Tá bom, muito obrigada, sério, ajudou muito, foi muito bom. Eu que agradeço. E qualquer coisa que precisar, qualquer dica, qualquer coisa. Ai, Amanda, me manda aí um material que eu quero ler sobre. Eu mando. Tá? Se eu tiver, tudo que eu tiver disponível, assim, que eu possa ajudar vocês nessa escolha, fica à vontade. Tá, gente? Tchau, tchau. Tá, Prazer, tchau, muito obrigada. prazer conhecer vocês.